Bom dia a todos amigos do NCD, sejam bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui presentes nesse roadshow. Gostaria de iniciar comentando que eu estou, como você comentou, há 40 anos no mercado. Nesse último ano rodei 70 cidades pelo Brasil, com mais de 1.000 profissionais atualizando essa questão do uso de eletrodomésticos no seu projeto. Então a ideia é mostrar para vocês como esses eletros premium podem melhorar a sua vida e os seus projetos, né? Então vamos lá. Inicialmente eu queria começar comentando que com o advento da pandemia, a área gourmet e também a cozinha se tornou um dos lugares mais importantes da casa, né? Então a gente está pensando nisso, que qualquer decisão que você tome, né, vamos pensar que o perfil, digamos que é um casal que está fazendo uma casa nova, está inovando, já está no seu auge, aí, nos seus 47 anos. Está nos seus 47 anos, um casal com 2 filhos, e vai fazer o projeto da sua casa nova, uma reforma. Qualquer decisão que você tomar com eletrodomésticos vai impactar no mínimo por 15 anos. Então pense bastante com relevância qual a decisão que você vai tomar. Bem, a cozinha gourmet, a área gourmet, a cozinha são locais de bons momentos e de memórias afetivas. Então, nada melhor do que encontrar eletrodomésticos que consigam entregar esses resultados de altíssimo desempenho. Agora, o que ocorre com os seus consumidores? Eles são clientes que estão atualizados tecnologicamente, têm os melhores celulares, os melhores carros, saiu aí o BYD, carros elétricos, etc. A sua TV é de 100 polegadas, um home theater. Entretanto, os eletrodomésticos geralmente são relegados com tecnologias convencionais. É isso mesmo, né? Nós temos assim, o pessoal investindo muito no tampo da cozinha, nas pedras, investindo em armários maravilhosos, né? E na hora de escolher os eletrodomésticos utilizam as mesmas tecnologias, apenas com mudanças cosméticas, e não vão ter a entrega que você precisa, né? Então o que nós propomos aqui é que você, como profissional, entenda as reais necessidades e as dores dos seus clientes, né? Então quais são essas dores? É falta de valor proteico, é segurança alimentar, é segurança de conservação de alimentos, é tempo de cocção, é consumo excessivo de energia e assim por diante, né? Nós vamos falar diretamente sobre isso. Vamos iniciar por uma área de segurança alimentar, segurança tecnológica, e oferecendo comodidade para você, né? Então, o que nós recomendamos sempre é que você especifique lava-louças que permitam o enxágue, ou seja, não a lavagem, o enxágue entre 65 e 70 graus. Por que isso? Porque isso vai garantir para você uma higienização completa e vai eliminar 99% dos vírus e das bactérias que são nocivas à sua saúde. Vale a pena aqui fazer um parênteses e pensar no seguinte: existe sempre uma objeção que as pessoas falam assim, não, eu tenho empregada, ela pode lavar, etc., né? Fazendo uma conta, aqui em Santa Catarina, eu faço sempre esse cálculo nas minhas palestras, uma empregada doméstica, ela custa em média R$ 180 por dia. Se esse é o custo, digamos que ela lave louça meia hora de manhã e meia hora à tarde, então vamos falar em R$ 30. R$ 30 multiplicados por 300 dias no ano, estamos falando de R$ 9.000. Em 10 anos, o seu cliente vai gastar inconscientemente R$ 90.000 para lavar louça em mão de obra. Só que existe mais um agravante. Toda empregada, se você conseguir conhecer uma empregada que fecha a torneira para enxaguar, para ensaboar no caso, você me avise, porque normalmente elas deixam a torneira constantemente aberta. E isso vai gerar um consumo diário, nesse 1 hora de lavar louça, de 400 litros. Se eu levar isso para um ano, em 350 dias eu terei 140 mil litros, ou seja, ao não especificar uma lava-louças, você terá um consumo de 1.400.000 litros em 10 anos de uso, somente para lavagem de louça. Isso aqui na Samaio, na Casan, em Santa Catarina, significa um custo aproximado de R$ 9.000. Só que a coisa só piora. Nós temos aqui o pessoal utilizando água quentinha. O que é água quentinha? 35, 38, 40 graus
para lavagem de louça. Então você tem também o custo do aquecimento da água, seja por placa solar, por aquecimento por água de passagem de gás e assim por diante. Então esse custo pode aumentar dos atuais 90 mil, mais 8 mil da Casan e da Samai, mais 7, 8 mil reais, né? Só que o outro agravante é que água quentinha, e aqui só tem profissionais, ela é um excelente motivador de proliferação de bactérias, ou seja, 2 bactérias a 35 graus se transformam em 6 milhões de bactérias em 1 hora, né? Então, assim, aquela esponja amarelinha e verde bacana que está lá, eu me animo a dizer que ela é comprovadamente, cientificamente comprovado, que ela é 200 vezes mais suja do que um assento sanitário. Gente, é grave. É preciso especificar lava-louças que enxaguem a não menos que 65 graus, né? Feito isso, essa é a norma ANSI, NSF americana, que fala desse valor. Então, as normas internacionais, tanto europeias como americanas, estabelecem um mínimo de 65 graus para a lavagem. Muito bem. Outra condição aqui, o Clemar me ajudou, né? Fez a introdução falando sobre ruído, né? Isolamento acústico, proteção, etc. E aí, quando eu faço a indagação aos profissionais, eu pergunto assim, de cada 10 projetos que você faz, quantos são integrados à cozinha com a sala, ou a área gourmet com a sala? E a resposta é 9, em alguns casos 10. Se essa é a realidade, você precisa lava-louças que tenham um funcionamento de baixíssimo ruído. Eu acabei de instalar em minha casa, eu moro aqui em São Francisco do Sul, próximo da área gourmet, uma lava-louças, e sempre me indagam, ô tio, a lava-louça não está ligada. Sim, ela está ligada porque existe uma luz amarela projetando no piso, porque você não ouve, você tem que encostar o ouvido na porta para ouvir o ruído. E aqui cabe colocar que, além da lava-louça ultramente silenciosa, nós temos as coifas produzidas pela Helica, que são as coifas mais silenciosas do mundo. Então você tem refrigeradores ultra silenciosos, adegas de 45 decibéis, lava-louças de 42 decibéis e coifas integradas, onde você perfeitamente pode estar assistindo a tua série da Netflix, pode conversar com as pessoas enquanto está preparando os alimentos com a coifa ligada e com a lava-louças ligada, sem ter nenhuma interferência. Isso é algo bem importante que vale a pena você considerar. De novo, vai impactar o teu projeto não menos que 15 anos. Né? Em termos de comodidade, eu não conheço alguém que goste de lavar panelas incrustadas, né? Então assim, tá terminando o almoço, etc., fica lá aquelas panelas de molho e você foi lá, foi nas malterias, tudo bacana, e tem que estar lavando panela no final de semana, porque você não tem uma assistente do lar nesse final de semana. Então, você vai ter que buscar lava-louças que verdadeiramente têm uma ação mecânica específica, ciclos específicos para lavagem de panelas. E nós conseguimos entregar com as nossas marcas, as quais distribuímos, lavadoras que eliminam aquela colher de arroz que fica impregnado, aquela panela de brigadeiro queimado, de polenta queimada, de feijão, ou seja, nunca mais o teu cliente terá que lavar uma panela na sua vida. Então não esqueçam de verificar se existem ciclos específicos para lavagem de panelas na sua lava-louças. Muito bem. E aqui vem aquela questão. Você fez um belo projeto, uma família que recebe muita gente no final de semana e fica assim, não existe alguém para te dar suporte na madrugada do sábado para domingo. Então quando termina o teu evento, a tua festa, 2h30, 3 horas da manhã, está aquela pilha de louças, pilha de panelas, taças, copos de licor, ou seja, como é que você vai resolver isso? Então nós estamos estabelecendo como uma tendência que já vem de muito tempo no mercado americano e no mercado europeu, o uso de 2 lava-louças no seu projeto. Talvez essa não seja a melhor renderização, mas nós temos encontrado uma lava-louças na área gourmet, uma lava-louças na cozinha. Então, à medida que você vai preparando os alimentos, vai cozinhando, você vai colocando potes e panelas e utensílios na lava-louça e faz o programa de lavagem. Vai para o jantar, né? Faz toda a sua refeição em amigos, né? E quando você volta daqui 1h30, 2 horas,
tudo que estava na lava-louça já está lavado, pronto, limpo, higienizado, eliminando as bactérias, para guardar. E aí você pode entrar com até 80 pratos. Eu estou falando de 28 serviços. Então assim, você pode fazer uma grande festa que vai ter a sua parceira na cozinha eliminando aquela dor de cabeça. E aí aquelas 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, você vai fazer um ciclo de taças, com 10, 12 taças, né? Alguns copinhos de licor, e está resolvido, vai dormir tranquilo, sem ter necessidade de estar se preocupando que no domingo de manhã você vai ter que estar trabalhando ou ter que ficar acordado até mais tarde para higienizar tudo. Muito bem. Agora nós passamos para um tema da questão do desempenho, né? É tendência nos mercados aí você ter mesas com 6 queimadores e ter o forno com forno duplo. Essa é uma característica muito mais da culinária europeia, que está bem arraigada aqui na região de Santa Catarina, que é a preparação no lado esquerdo do forno. Você vai ter um forno totalmente automatizado, com sonda de temperatura, que vai te entregar os resultados perfeitos, no ponto, quero mal passado, ao ponto, bem passado. E no lado direito você tem um forno, digamos que seria estático, né, que também te entrega resultados, porém você não tem o controle da temperatura interna. O que vale ressaltar é o seguinte, nós temos nos nossos cooktops e fogões queimadores que oferecem 5.000 watts de potência. E aí, Paulo, o que eu faço com 5.000 watts de potência? Na verdade, você precisa selar todas as carnes que você for levar ao forno de uma forma que os nutrientes ficam armazenados dentro da carne e não escorra, né, a mioglobina, que a gente fala, não escorra pela travessa que você vai utilizar. Também o uso de 5.000 watts, pergunte para o seu cliente como é que é o teu bife, né? Ah, o meu bife fica cinza claro, solta água, coisas desse tipo. Por que isso? Porque o produto convencional que ele utiliza e que, em tendência, ele gostaria de continuar com aquela marca, ele vai ter queimadores de baixíssimo desempenho, 2.500, 3.000 watts. E aí o bife, naturalmente, por melhor que seja, você comprou um bife bom lá no Gelone, no Giassi, carne bacana, num bom açougue, não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Então você precisa altíssimo poder calorífico, né? Eu utilizo cooktops das nossas marcas na minha residência, uma casa com 6 quartos, bastante gente no final de semana, e eu consigo dar a demanda. A gente fala lá, paeja, caranguejada, que é muito comum aqui no litoral, né? Prepara os grandes yakisobas para 12, 13 pessoas. Então assim, você precisa um queimador de alta potência para dar o resultado. E aí no lado contrário, se você observar, existem os queimadores bem pequenos, né? De 400 watts. Paulo, o que é esse queimador? Esse é o queimador que a gente chama que é o queimador que o cara começa a ver o Masterchef e ele vai dizer o seguinte, eu quero fazer uma redução, eu quero fazer uma geleia, eu quero fazer ovos Benedict, né? Então eu preciso de uma chama pequena para poder não ter que estar mexendo. Vamos fazer o seguinte, quero preparar um molho de tomate. Normalmente o molho de tomate num queimador tradicional eu tenho que ficar mexendo com a colher de pau ou de silicone durante 3 horas. E ninguém está disposto a isso. Utilizando um queimador profissional de apenas 400 watts, você pode ver as suas séries Netflix, deixar o molho de tomate lá, né? E ele não vai queimar. Agora, por que eu faria molho de tomate em casa? Aquele molho de tomate que você encontra no supermercado, ele tem uma validade de 2, 3 anos. Então está cheio de conservantes, cheio de itens que não agregam valor. Ou seja, todo o benefício que você tem do licopeno, que é um combatente de radicais livres, no molho de tomate você perde com a adição de sódio, glutamato monossódico e assim por diante. Então a ideia de você fazer o molho de tomate em casa é a seguinte. Comendo o tomate cru, você vai ter uma parte de licopeno. Em formato de molho, ele aumenta para 11 vezes. Esse é apenas um dos exemplos que eu tenho para te dar do uso do queimador compacto de 400 watts no seu fogão, né? E aqui, também continuando na questão de tendência e praticidade, nós oferecemos fogões com fornos elétricos, duplos e 7 queimadores. Ou seja, você consegue usar 7 panelas ao mesmo tempo com altíssimo desempenho. Vale notar que os queimadores que nós utilizamos são da marca Sabaf, é a melhor marca do mundo em termos de oferecer queimadores para fogões.
onde emitem a menor emissão de monóxido de carbono. Prestem bem atenção nisso. Menor consumo de gás e a menor emissão de monóxido de carbono do mercado mundial, né? E ao lado direito nós temos um fogão elétrico com forno duplo, 6 queimadores e a novidade aí de uma chapa elétrica. Essa chapa não é uma chapa para fazer bifes altos, essa é uma chapa para você fazer um teppanyaki, uma omelete, comida do tipo estilo japonesa, um peixe grelhado baixo, né, digamos uma truta, alguma coisa desse sentido. Então ela tem gavetinha coletora de fácil utilização, né? Então essa é uma das tendências de aplicação, ou seja, aumenta a área para 1,20 m, o fogão é um coringa na cozinha e vale ressaltar, todos os fogões das nossas marcas têm embutimento zero fresta. O que é zero fresta, Paulo? O isolamento térmico é perfeito, você não vai ter amarelamento de MDF na lateral, ou seja, o pessoal na hora da instalação chega a colocar vaselina no fogão, é 0 milímetro de fresta. Então, nosso site contém aí os nichos de embutimento, onde vai ser exatamente a medida do fogão para você poder embutir, né? E aí vem inovação, né? A geração de tendência, a geração de o trendsetters, né? O primeiro fogão com mesa de indução do Brasil. Ou seja, mas Paulo, mas por que eu faria um fogão com indução? Veja só, em Balneário Camboriú, a maioria dos edifícios já está só permitindo a utilização de fogões ou cooktops com indução. Indução, na minha opinião, é a melhor tecnologia disponível hoje para a cocção. Muitos vão falar, mas eu quero flambar, etc. Ok, coloque um cooktop indução e um pequeno dominó com um queimador a gás para que o seu cliente flambe aquelas 2 ou 3 vezes na vida ou no ano que ele vai flambar, né? Então assim, indução, vamos pensar o seguinte, se eu utilizo um cooktop vitrocerâmico, tecnologia antiga, eu vou ferver 2 litros d'água em 22 minutos. Se eu utilizar o queimador que eu mencionei há pouco do fogão a gás, aquele de 5.000 watts, potente, etc., ele vai ferver 2 litros d'água em 14 minutos. No indução, esses mesmos 2 litros eu vou ferver em 6 minutos. Ou seja, é a tecnologia de ponta. Quando você ferve algo, uma massa, né, prepara um macarrão, aquela fervura que eu chamo de uma fervura nervosa. Você vai fritar lá, vamos fazer um robalinho por imersão, né? Não fica aquele peixe todo cheio de óleo, ou seja, ele sela o peixe e frita de uma forma. E mais importante, não arrefece, gente. Ele não perde caloria, então ele mantém a caloria. E o mais bacana é que se você usar um cooktop de indução que nós expomos, primeiro que você pode fazer um embutimento flush, ou seja, você consegue rebaixar a pedra e colocar o cooktop no mesmo nível do balcão, né? E aí existe uma função que você pode colocar na potência 2 e manter os alimentos quentes, ou seja, usar como um rechô, igual como tem nas pistas dos shopping centers, onde você encontra a comida na temperatura correta dentro da segurança alimentar, né? Estamos lançando aí cooktops com queimadores circulares de 28 centímetros, para aquele bom risoto, com preparo rápido, vai ferver bem, vai manter aquele caldo do risoto, vai fazer uma yakisoba, basta apenas usar panelas específicas para... Mas Paulo, existem panelas? Qualquer comércio, você vai na Van, vai na Riachuelo, Casa, qualquer comércio hoje em dia está disponível, é muito comum ter as panelas para uso com indução, né? E aí vem mais uma inovação, a gente apresenta o primeiro range top vintage do mercado mundial, né? Paulo, se você fosse fazer um projeto hoje, com a tua experiência de 40 anos, o que você recomendaria? Um cooktop, um range top ou um fogão? Eu recomendaria um range top. E por quê? O range top ele apresenta o melhor aproveitamento de mesa possível com os manípulos na frente. Então não há transmissão, né, de sujeira, etc. O range top é o grande coringa, ou seja, ele tem toda a ergonomia, a apresentação, a beleza, mas não tem os problemas de ergonomia que um fogão pode apresentar. Não é que a gente não recomenda fogões. Você pode utilizar. Temos belíssimos fogões com fornos a gás e fornos elétricos, porém, a minha recomendação é utilizar um range top com uma torre de fornos em formato galeria, em formato horizontal.
numa altura, estatura média aí de pessoas de 1,55 m, 1,60 m, né? Então numa altura adequada para que ele consiga colocar a travessa, digamos, na altura do umbigo, né? Então pensem nessa questão de que o range top faz essa permutação. Ó, tá aí, a foto apresenta, né, os fornos em galeria, o range top e a coifa integrada. Agora olhem bem, eu tenho nessa foto 3 marcas de eletrodomésticos, a coifa é do fabricante italiano, o range top é também italiano e a torre de fornos é da Tecno, né, produzida, mas certificada na Europa, ou seja, a certificação europeia garante que, por exemplo, eu estava num evento em Sorocaba e uma criança se aproximou do forno e colocou as mãos sobre o forno. Estavam 250 graus, aquela correria de arquitetos por todos os lados, e eu falei, gente, calma. O forno estava apenas 40 graus no vidro. Isso quer dizer o seguinte, a marca atende às normas europeias mais estritas do planeta. Está a 250 graus no interior, apenas 40 graus, 60 graus na porta. Isso me dá conforto térmico, segurança para o usuário e, como não há perda de calor para o ambiente externo, eu cozinho mais rápido, né? Então, pensem nessa condição de que você tem integração e harmonização. Voltando ao ponto, lembre que eu falei no início que se você tem de cada 10 projetos, 9 são integrados com a cozinha, nada melhor do que você sentar no seu sofá, naquele belo artefato, Natuzzi, bacana lá, e olhar para o seu projeto na casa do seu cliente e ver produtos harmônicos. A gente vai falar um pouco mais nisso, né? Então, eu consigo integrar 3 marcas diferentes com uma identidade visual. E notaram que ele está em preto, né? Paulo, esse preto aí é uma cor disponível? Sim, essa é uma cor disponível em pronto estoque. Mas nós conseguimos entregar projetos personalizados em até 45 dias sob encomenda em 16 milhões de cores. O pessoal lá no escritório vai me matar. Mas assim, 16 milhões de cores me permitem uma personalização completa dos meus projetos. Agora eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui sobre uma praticidade em termos de design. Muito bem, gostaram, pessoal? Veja só, esse é um projeto inovador, com certeza vai requerer a utilização de coifas personalizadas, mas se dá muita flexibilidade no seu projeto. Falando em flexibilidade e comodidade, nós apresentamos o maior portfólio de dominós do mercado. E esses dominós, não há necessidade de uma separação de 5 centímetros entre um e outro. Você faz a encomenda e virá uma união em aço inoxidável totalmente hermética. Eu particularmente estou utilizando o queimador a gás do lado direito e a fritadeira, é a penúltima do lado esquerdo, que eu também utilizo como espagueteira. Altíssimo desempenho, fácil de limpar, design maravilhoso, com tampa, então esse é o tal. Agora, qual a grande dúvida aqui? Paulo, é de vidro, pode trincar. Então a Tecno, a marca, foi buscar a melhor tecnologia do mundo, que é o fabricante Schott, só que ele apresenta o Schott Nextrema, que é o material mais resistente do mundo contra choque térmico. Vamos comprovar aqui no vídeo onde eles fazem um teste. Eles colocam propositalmente esse vidro com perfurações a 800 graus no forno, que é uma condição totalmente extrema, e colocam na água a 10 graus. Se fosse aço, gente, ia retorcer completamente. Então, essa tecnologia, esse cuidado em buscar os melhores fabricantes do mundo de materiais na composição dos nossos elétricos, é algo premente no nosso dia a dia. Muito bem. Ainda falando em inovação e desempenho, nós temos a linha de coifa Space, né, que é um design arrojado, e essa é uma tecnologia, veja, olha o design, né, totalmente impressionante, e mantém um silêncio que trabalha de 35 a 50 decibéis. O Clemar comentou, gente, 35 decibéis é menos do que um sussurro, né? Então, assim, velocidade máxima de sucção, né? E essa coifa é considerada a mais silenciosa do mundo, né? Então, desempenho que aparentemente não dá para entender, mas são 900 metros cúbicos por hora.
ou seja, eu consigo renovar um ambiente de 100 metros cúbicos 9 vezes por hora, né? Então, altíssima eficiência na captura de gordura e odores por toda a mesa do fogão, né? É difícil de acreditar, é a melhor coifa em termos de desempenho e de silêncio do mundo. De novo, integração, comunidade, né? E aqui, falando em desempenho e praticidade das coifas, nós temos a solução de coifas italianas, né? Porque normalmente você tem coifas nacionais, feitas em indústrias nacionais, com motores externos. Nós conseguimos entregar as melhores coifas da Helica ou da Bertazzoni com kits de motores que podem utilizar em linha ou motores externos em aço inoxidável para áreas costeiras, né? Então, altíssimo desempenho e, novamente, operação silenciosa, né? Um termo que vale a pena falar, as 4 marcas que nós distribuímos, sendo origem China, Turquia, Portugal ou Europa, elas atendem a norma RoHS, risco de substâncias perigosas. Então você pode ter a certeza que nenhum item que você vai utilizar terá o uso de cromo, chumbo, mercúrio, cádmio, etc. Então você pode colocar os elementos diretamente da grelha do forno. Imaginem, né? Com a pandemia o aço subiu 100%. Então alguns fabricantes lá do Extremo Oriente utilizam metais pesados na composição para economizar. Então você vai ligar o seu forno todos os dias e vai liberar partículas de metais cancerígenos. Então essa garantia é muito complexa. Como faz a certificação? Um laboratório independente europeu vai na fábrica, por amostragem, retira o produto, desmonta ele completo, derrete e certifica que nenhum dos elementos ali é um elemento que tem metais pesados. Essa é uma certificação muito complexa e está em 100% dos produtos que nós comercializamos. E aqui vamos falar, quase finalizando, sobre adegas cervejeiras. Nós temos o maior portfólio de produtos para uso under counter, né? Falando em segurança alimentar, as gavetas refrigeradas. Então você tem condições, lembra, no litoral aqui, mesmo no interior, nós temos temperaturas aí de 30 a 35 graus. Se você colocar o frango, o camarão, a carne em cima do balcão, vai contaminar, né? Então você precisa ter uma gaveta refrigerada para que a segurança alimentar seja completa. Só que tem muita gente criativa. Está colocando essa gaveta refrigerada embaixo do bar do gin, que está muito de moda. Está colocando embaixo do forno de pizza. Vovô, vamos montar pizza aqui, né? Então assim, inova, né, a utilização. E ainda mais criativo, essas gavetas podem ser revestidas com o mesmo material da sua cozinha lá, do seu quarto, então vai para o closet. E por que ela iria para o closet? Para guardar aquele creme da La Pré, que custa 500 euros no projeto, né? Aí a amiga senta no puff, está lá com a sua coleção de sapatos, abre o espumante que está na segunda gaveta, né? E a coisa caminha. Então assim, muita criatividade, muita utilização em diferentes ambientes, né? E aí, nós partimos agora, lançamos recentemente uma máquina de gelo com a maior capacidade, máquina doméstica, 50 quilos por dia. E aqui vale a pena chamar a atenção, ela armazena 15 quilos. Então se eu quero usar 50 quilos ou mais, 100 quilos na minha festa, eu necessito retirar esse gelo durante a semana, armazenar em freezer, porque ela só tem uma capacidade diária de 50 quilos. Então não gere uma falsa expectativa de que ela vai produzir. Agora, olha a inovação, né? Aquela festa, todo mundo manipulando gelo, como que eu vou eliminar bactérias? Essas máquinas de gelo têm luz ultravioleta do tipo hospitalar, então fechou a porta, ativa, e ela vai matar, de novo, 99% das bactérias, vírus e germes. Isso é algo importantíssimo, né? Você tem que ter cuidado com a família. E outra coisa, nós somos aqui, eu sou de Joinville, interior aqui, Blumenau, sul, um mofo. É muito comum formação de mofo em máquinas de gelo. Então ela não permite tirar, porque eu posso desligar. Eu tenho uma programação que eu posso ligar ela até 24 horas. Então a minha empregada chega na casa da praia quinta-feira, coloca os itens na geladeira, limpou a casa e ela vai programar para que o meu ice maker, minha máquina de gelo, funcione a partir das 10 horas da sexta-feira. Quando eu chegar às 9 da manhã no meu apartamento em Balneário Camboriú, a máquina está cheia de gelo. Muito bem. E da mesma forma ela pode programar para desligar no domingo, meia-noite, a partir do momento que eu fui embora. Nessa semana, iria formar mofo. Como tem proteção ultravioleta, vai evitar que faça isso. Pense nessa condição, né? E aí assim, ó, durabilidade.
tudo em aço 304. O gabinete completo, com exceção da porta do fundo que é galvanizado, é 100% aço. Né? E eu posso usar em áreas internas e áreas externas. Ou seja, pode ser num gazebo, com insolação direta, não chuva, obviamente. Ela vai dar desempenho, não vai suar a porta. Tem resistências na porta. Né? E aqui um lançamento exclusivo. Olhem só, uma cervejeira de piso de embutir, 483 latas ou 40 daquelas da Heineken que estão na parte de baixo. Imagine 40 latas da Heineken, né, para ser aquele grande evento. E ela está integrada com a nossa adega, que é uma adega de 3 zonas, com filtro de carvão ativado, com proteção ultravioleta e prateleiras em carvalho, né, para que você tenha uma extração direta. Muito bem. Em termos de desempenho, cervejeiras com sensor de degelo automático, porque nós temos encontrado vários fabricantes que, ao abrir e fechar a porta constantemente, ele vai bloquear a formação de gelo. Então, você liga para o call center desses concorrentes e eles dizem o seguinte: meu senhor, desligue a sua cervejeira por 24 horas, aguarde derreter, ligue novamente e só depois você vai colocar. Gente, ninguém quer fazer isso. Então, nós temos tecnologias que fazem a leitura da formação de gelo na porta. Então, quando há o processo de degelo, você não terá formação de blocos de gelo. Ou seja, a tecnologia exclusiva, evitando uma dor de cabeça bem no dia da sua festa. Né? Pense nessa condição antes de especificar uma cervejeira em seu projeto. Né? Em termos de praticidade, embutimento perfeito. Olha só, zero fresta. Porque respira pela parte frontal, lá na base. Né? Então, assim, esse tipo de comodidade não é encontrado em muitos fabricantes. Né? E outra coisa, a nossa máquina de gelo, o nosso ice maker, está completamente alinhado com os demais produtos da linha. Isso não ocorre com os produtos da concorrência que passam do balcão. Então você tem uma facilidade de poder. Além do que você pode personalizar colocando puxadores dourados nesse seu projeto. São em média 27 produtos com puxadores tubulares ou outros 25 produtos com puxadores dourados. Muito bem. Então pode ser aplicado em nicho, sem frestas laterais e ventilação, proporciona um elegante acabamento e altíssimo desempenho. E olha só, que bacana. Eu falo que isso aqui é máquina de Coca-Cola em festa de criança. Né? Isso aqui é o Wine Dispenser. Você consegue colocar vinhos de guarda, e você já deve ter visto lá no Imperatriz, deve ter visto no Giasse, né? Aquelas máquinas que você vai lá fazer a degustação de vinho. Você pode ter isso em casa. São equipamentos que vão manter perfeitos os seus vinhos por até 60 dias. Então você coloca lá, por exemplo, 3 garrafas de vinho tinto, naquele projeto da sua adega, aquela adega que você caminha dentro e diz: olha, eu quero tomar um Catena Zapata. Mas será que está bom essa safra? Você vai lá e degusta 50 ml, aperta 2 vezes, sai 50 ml. Aperta constante, sai uma quantidade maior e você degusta. Não, vamos abrir realmente e tal. Mas ele dura 60 dias. Então eu abro uma garrafa de um vinho de guarda e eu necessariamente, se eu não tiver esse equipamento, tenho que tomar ele no máximo em 2 dias. E agora eu vou poder preservar e tomar 50 ml durante vários dias. Né? Então essa é a ideia para vinhos de guarda. Posso usar para outras aplicações? Sim. Coloque vinho branco, coloque vodka, gin e whisky. Né? Ele vai manter na temperatura e você vai tomar ele gelado sem necessidade de agregar gelo. Então é um item agregador, é um item diferencial no seu projeto, né? Que você pode ter momentos únicos, lúdicos com os seus amigos e familiares. Né? E aqui vem um item, que é um item de nicho, mas eu tenho feito palestras pelo Brasil e, surpresa, muita gente aprecia charutos. E qual é a dor de quem fuma charuto? Quando ele compra o charuto, e se for em Joinville, na minha terra, ele vai mofar em 2 semanas. Vai estragar, então o cara fica rezando de 12 charutos. E charuto é caro, gente. Sabe quanto queima numa noite quem fuma charuto? Em média de 400 a 1.000 reais. Então assim, é um esporte chique para alguns apreciadores, mas o teu cliente é desse perfil. Então você vai poder oferecer para ele um equipamento que vai manter entre 67% de umidade e 14 graus a coleção de charutos. E sabe quantos charutos cabem dentro desse pequeno equipamento? 500 charutos. Eu estou falando que se for um preço médio de 400 reais, você pode armazenar uma coleção de 200 mil reais de charutos. E vão preservar por muitos anos. E por quê? Ele tem uma gaveta que você coloca água destilada e essa água vai manter a umidade nesse nível de 67%
Ou, no caso de aí, Joinville, Blumenau, Timbó, muita umidade, ele vai gerar refrigeração adicional e vai tirar a umidade excedente de 98 para os 67. Proteção ultravioleta, as gavetas estão feitas em cedro, o cedro é um germicida natural, um antimofo, né? Então assim, tudo feito. E você pode não só guardar os charutos fora da caixa, como nas suas próprias caixas. Tem lá meu Coíba, meu Monte Cristo, né? Eu guardo nas próprias caixas que eu vou utilizar. Então é um item decorativo, a exemplo da dispensador de vinhos, é um item diferencial que o seu projeto vai valorizar e muito. Né? Muito bem, vamos finalizando aqui falando sobre beleza e praticidade. Nós temos aqui os refrigeradores que você pode embutir e de piso e ficam perfeitos. Então, ou seja, embutimento 100%, zero frestas, a exemplo da linha de dispensadores de vinho. Né? Então eu consigo ter uma capacidade de 900 litros em inox 304. As gavetas estão em aço cirúrgico, ou seja, não há contaminação. E por ter dois compressores, dois sistemas de refrigeração, você que consegue conservar uma alface, um morango, tempero verde, etc., maçãs, por 30 dias. Queijos por até 100 dias. Ou seja, você vai menos vezes ao supermercado, você não vai ter perda de alimento. O seu filho vai abrir a gaveta e vai tirar itens frescos, naturalmente preservados e conservados. E você tem a gaveta zero para colocar lá aquele seu salmão, a carne para o próximo dia, vai conservar e não vai ficar aquele cheiro desagradável. Né? Pessoal, esse é o estado da arte no que há de refrigeração a nível mundial. Né? Ou seja, conservação por muito tempo, elegância e o mais bacana, você pode revestir. Nós temos uma revenda em Belo Horizonte, onde a cozinha completa, toda revestida em pedra com 2 milímetros. Imagine algo fora do comum. Então, valorize o seu projeto e dê comodidade ao seu cliente. Aqui finalizando, queria comentar que nós temos 5 linhas harmônicas, é o único distribuidor que apresenta 5 linhas harmônicas, ou seja, projeto integrado. Temos a linha Vintage, que se apresenta com o puxador dourado, tanto em aço inox como em preto fosco já de linha. Temos na sequência a linha Professional, que são puxadores tubulares, harmônicos entre si, que combinam com os puxadores tubulares da linha Master da marca Bertazzoni. E temos a linha Original, que são puxadores retilíneos, correto? E na Bertazzoni Master Series temos manípulos maiores, puxando uma linha mais um design americano, fornos maiores, fornos a gás, né? À tarde o João da Tramontim vai comentar muito sobre essa questão de utilização de fornos. E, por finalizar, a joia rara, fogões profissionais que são pintados no estúdio de pintura da Ferrari, é o estúdio que pinta cores especiais, 4 camadas de tinta, 4 camadas de verniz, você tem o laranja Maserati, o vermelho Ferrari, o amarelo Ducati, ou seja, cores únicas. Né? Então, assim, o estado da arte em termos de cocção. Resumindo, para um projeto perfeito, eu peço que vocês, por favor, busquem sempre essas características em seus eletrosuprimentos. Operação silenciosa, gente, uma perfeita integração com os outros ambientes. Não esqueçam, 9 de cada 10 projetos estão integrados com a sala. Né? Produtos que formem conjuntos, como a gente acabou de mostrar, maravilhoso, não forme uma salada de produtos, diferentes marcas e design. Né? Então, ou seja, tendo a mesma linha, o mesmo design, puxadores idênticos, formando uma cozinha harmônica completa. E por último, equipamentos de altíssimo desempenho, como você viu, ou seja, à tarde o João vai falar sobre fornos que fazem preparos em pouquíssimo tempo, né? Que sejam fáceis de operar.
que tenham uma interatividade fácil, uma integração entre eles, que tenham sistemas de gerenciamento e etc. E aí você vai poder saborear verdadeiramente nessa área receitas perfeitas, feitas em pouquíssimo tempo e, mais importante, alto valor proteico e que tenha muita segurança alimentar. Eu queria agradecer o tempo de vocês pela atenção e fico aberto aí para perguntas e respostas.